Fala galerinha aí, tudo tranquilo? Vamos continuando aqui com a nossa aula de eletricidade, né? Agora a gente vai falar de capacitores, tá bom? O assunto de hoje é capacitores. Bom, o que é essa ideia de capacitor? O que é esse dispositivo chamado de capacitor? Existe uma grandeza física que chama capacitância, que foi essa que eu defini aqui, ó. Tudo bem? Qual é a definição disso? Vou ler aqui para vocês o que eu já escrevi. É a capacidade que um condutor possui de armazenar carga elétrica. Ou seja, a capacitância de um condutor é quanta carga aquele cara consegue armazenar. Na verdade, não é quanta carga, não é o valor da carga, mas é a capacidade que ele tem de armazenar carga. Ou seja, o cara que tem uma capacitância muito grande, ele consegue armazenar muita carga facilmente. O cara que tem a capacitância pequena, ele não consegue armazenar carga facilmente. E o que seria esse facilmente? É sempre com relação àquela diferença de potencial, que lembra? É aquele incentivo que a gente faz as cargas se movimentarem. Então a ideia é simples. Quando o cara tem a capacitância grande, com uma diferença de potencial pequenininha, ou seja, com um incentivo bem pequeno, ele já vai armazenar muita carga. Quando o cara tem uma capacitância pequena, eu preciso dar muita DDP para ele conseguir armazenar um pouquinho de carga. Então a relação entre capacitância, carga elétrica e DDP é essa aqui que eu coloquei aqui para vocês. A capacitância é a carga armazenada em relação à diferença de potencial nos terminais do capacitor. Mas o que é esse capacitor? Vamos dar uma olhada aqui no desenho para vocês entenderem. Para a gente criar um capacitor, a gente pode fazer de forma bem simples. Podemos pegar, por exemplo, duas placas, tá bom? Isso aqui que eu desenhei é como se fossem placas metálicas, pode ser folhas de papel alumínio, se você quiser. E eu só preciso pegar essas placas ou essas folhas de papel alumínio e conectá-las numa bateria. Então, conectei aqui por meio de fios numa bateria. Tranquilo? O que acontece? Essas placas a princípio estão neutras, mas a bateria, como vocês bem sabem, possui um polo positivo e um polo negativo. As folhas, mesmo neutras, elas possuem cargas. Elas possuem tanto cargas positivas quanto cargas negativas. Aí eu te pergunto, olha só. Essa placa aqui, ela está conectada no polo positivo. O que você acha que vai acontecer com os elétrons desta placa que estão aqui, ó? Não estão livres, né, porque tem outros prótons lá. Mas o que você acha que vai acontecer com eles? Eles com certeza vão ser atraídos pelo potencial positivo da bateria. Então começa a acontecer uma corrente elétrica, ó, nesse sentido, até a bateria. Belezinha? Quando a carga elétrica negativa chega aqui na bateria, a bateria tem uma função, que é jogá-la para o outro lado, que é continuar com o circuito. Só que aqui, a carga negativa é repelida por esse terminal, então ela vai correr para lá. Ó. Então eu tenho uma continuidade da corrente elétrica levando essa corrente lá para o outro lado. Qual que é a consequência, pessoal? Na placa do lado de cá começam a chegar elétrons. E a outra placa que perdeu elétrons tem um monte de prótons sobrando. Ou seja, eu começo a ter um acúmulo de elétrons de um lado e de prótons do outro. Vou desenhar uns potinhos aqui de verdinho. Então eu estou acumulando carga simplesmente fazendo isso, colocando duas placas paralelas ali ligadas num terminal, numa bateria. Belezinha? Então já tenho uma carga positiva do lado de cá e do outro lado uma carga negativa acumulada. O que eu posso falar sobre essas cargas positivas e negativas? Elas necessariamente são iguais, porque as cargas que saíram de um lado foram para o outro. Então a carga do mesmo lado é exatamente a mesma. Se eu fosse usar essa expressão aqui, ó, qual é a carga que entra aqui? É a positiva ou a negativa? Ou eu tenho que somar as duas? Não, você vai usar o módulo de uma delas, tá bom? É a carga de uma das placas, que é a carga que foi armazenada ali. Belezinha? Agora vamos entender. Essa corrente elétrica vai ficar para sempre? Eu sempre vou ter carga elétrica saindo de um lado e indo para o outro? Ou tem uma hora que tem um equilíbrio? Uma hora tem um equilíbrio. Quando que o equilíbrio é atingido? Quando essa carga aqui, ó, já está tão grande que não tem por que o elétronzinho sair dali para lá. Tranquilo? Ou seja, quando a diferença de potencial entre as placas assume o mesmo valor
da DDP da bateria. Nesse momento, o capacitor está completamente carregado e eu não tenho mais corrente no circuito. Isso é uma informação importantíssima. O capacitor carregado faz com que a corrente naquele ramo do circuito seja igual a zero. Belezinha? E aí, pessoal, essa carga fica acumulada ali. Se eu quiser utilizar essa carga, eu só preciso pegar esse capacitor que está carregado e conectar em algum outro circuito. Por exemplo, se eu conectar numa lâmpada, eu vou ter a descarga ocorrendo, ou seja, as cargas vão tentar sair daqui e ir lá para o outro lado novamente. Se tiver uma lâmpada aqui no meio do caminho, essa lâmpada vai acender com essa carga que está passando. Só que o capacitor ele é curioso, porque ele não dá uma carga constante, igual uma bateria. Ele vai dar uma carga instantânea. Então ele é usado para situações específicas. Vou dar exemplos para vocês, onde a gente tem capacitores sendo utilizados. Máquina fotográfica, por exemplo. O flash da máquina fotográfica é um capacitor que armazena um pouquinho de carga e libera ela instantaneamente. Aí a lâmpada brilha e apaga. Belezinha? Você não consegue manter o flash. Claro que no celular a gente consegue. Mas em máquinas fotográficas, aquele flash não é feito para ficar aceso direto. É só para, em um momento, e apagar. Quer ver um outro lugar que tem capacitor? Às vezes a gente não sabe. Ventilador de teto. Para a gente fazer o ventilador de teto começar a girar, é muito difícil, porque o atrito, no início é um atrito estático, aquele atrito grande, aquilo que vocês estão vendo lá em Física 1, tá bom? Então, é muito importante que eu tenha uma força, vamos falar assim, grande para colocar o cara em movimento, o ventilador de teto em movimento. Então, o que eles fazem? Eles botam um capacitor que acumula corrente, que acumula carga e libera ela toda de uma vez, assim que o capacitor gira, que o ventilador é ligado. Se você prestar atenção, quando você liga o ventilador, ele dá até um estalinho, assim, ele faz um tá. E ele gira bastante no início e depois começa a girar gradativamente mais e mais e mais e mais. É o capacitor que faz isso. Inclusive, se o ventilador estiver girando bem devagarzinho, você precisa trocar o capacitor, porque ele já não está mais dando esse impulso inicial. Tranquilão? Então vamos continuando, galera. Num capacitor de placas paralelas, que foi esse que eu desenhei aí para vocês, a gente pode estabelecer essa relação também. Né? A capacitância dele ela é diretamente proporcional à área entre as placas e inversamente proporcional à distância entre elas. Belezinha? Essa constante de proporcionalidade aqui ela é chamada de permissividade. Permissividade do meio que tiver ali entre as placas do capacitor. Se tiver vazio, não tiver nada, essa permissividade vai ser a do vácuo. Vocês não precisam decorar esse valor não, tá? Isso aí aparece. Então, quando eu tenho um capacitor que não tem nada no meio, aqui, ó, então é o vácuo que está ali, então aquele epsilon é epsilon no vácuo. Mas existem situações em que se coloca um material isolante ali no meio, que é geralmente chamado de dielétrico. Dielétrico é um sinônimo de isolante, tá bom? É a mesma coisa. Qual a diferença? Repara, quando eu tenho só o capacitor, eu tenho um campo, as placas, eu tenho um campo elétrico ali, ó, estabelecido ali dentro. Tudo bem? Esse campo elétrico, vocês estudaram um pouquinho disso lá atrás em eletrostática, existe uma relação entre eles, entre o campo e a diferença de potencial, que o campo é U sobre D. Ou seja, resumindo a história, eu estabeleço o campo elétrico dependendo da diferença de potencial que está colocada ali naquele ponto. Belezinha? Quando eu coloco um material isolante lá dentro, olha que curioso. As cargas do isolante elas vão se polarizar por causa do capacitor. Então aqui eu tenho um acúmulo de carga negativa do isolante e aqui eu tenho um acúmulo de carga positiva. Então aparece um outro campo elétrico. Eu já tinha o campo elétrico do capacitor lá dentro, para cá. Só que por causa do dielétrico aparece um campo elétrico oposto. De forma que o campo resultante é a diferença desses dois. E qual é o efeito disso para o fato de você armazenar carga elétrica? Volta para cá. Lembra dessa relação? Para eu ter um certo valor de campo elétrico, eu preciso ter uma diferença de potencial e uma distância. Imagina que eu estou com o mesmo capacitor, com a mesma distância de placas, né? Um com dielétrico e sem dielétrico, a distância é a mesma. Então, a variável é campo elétrico e diferença de potencial, tá bom? Então, repara, nessa situação aqui, o campo resultante ele é menor.
Só que a DDP continua a mesma, porque está na mesma bateria. Qual é a consequência? Para que essa equação seja obedecida, né, a bateria começa a liberar mais carga lá para as placas, para aumentar esse campo elétrico aqui e o resultante obedecer essa relação. Então, quando eu boto um material isolante lá dentro do capacitor, a capacidade de armazenar a carga dele aumenta. Né? Geralmente ele é multiplicada por um fator, que cada dielétrico vai ter um fator. Então, o dielétrico tem fator 2, quer dizer, ele dobra a capacitância ali do capacitor onde ele vai entrar. Tranquilinho? Isso aqui são considerações mais importantes que você entenda o funcionamento lá do nosso capacitor. Tranquilinho? Mas uma coisa que é interessante, a gente consegue calcular a energia que é armazenada no capacitor. Para isso, eu vou mostrar para vocês a partir da equação aqui da capacitância. Ó. Essa é a equação que a gente tem. Essa equação eu consigo escrever assim, ó, de um jeitinho mais interessante para a gente construir um gráfico, tá? Que é o seguinte, ó, a carga acumulada é a capacitância vezes a DDP. Então, se eu pegar um mesmo capacitor e for aumentando a DDP nos terminais dele, qual que é a ideia? Se eu aumentar a DDP, a carga tem que aumentar. Isso é uma equação do primeiro grau. Significa que o gráfico disso aí tem que ser uma reta. Tranquilinho? E esse gráfico me permite fazer uma coisa. Porque olha só. A área desse gráfico ela é o produto. Física, galera, sempre tem isso, tá? A área embaixo dos gráficos é sempre o produto das variáveis. Então, a área desse gráfico seria o produto da carga pela DDP. O que é isso? A princípio eu não sei, né? Vamos olhar para as unidades. Ó. A unidade de DDP é o volt. O volt, para quem não lembra, o volt significa joule por coulomb. E a unidade de carga é o coulomb. Então, quando eu multiplicar volt por coulomb, eu estou multiplicando coulomb por joule por coulomb. Ou seja, o resultado disso aqui é joules. Joule é a unidade de energia. Quer dizer que essa expressão, Q vezes E, é a energia armazenada. Desculpa, Q vezes U sobre 2, né? Porque é um triângulo, tem que dividir por 2, tem que fazer base vezes altura sobre 2. Significa que essa expressão é a energia que está armazenada no capacitor. Belezinha? E a gente pode também calcular de outras formas, não precisa ser só com essa expressão não, porque olha só, se você substituir aqui ó, o Q vezes U, né? Se você substituir o Q por C vezes U, essa equação ela fica diferente. No lugar do Q eu vou botar C vezes U, vai ficar C vezes U vezes U. Então vai ficar ó, C vezes U ao quadrado sobre 2. E se você substituir substituir uma outra coisa, se você substituir eu substituir o Q, né? Se você substituir o U nessa primeira equação por Q sobre C, ficaria assim, ó. No lugar do U vai entrar Q sobre C, nessa anterior, tá bom? Então vai ficar Q vezes Q sobre C dividido por 2, ou seja, Q ao quadrado sobre 2C. Belezinha? Então a gente tem 3 expressões para calcular a energia que foi armazenada no capacitor. Pessoal, capacitores não é um assunto que é muito cobrado de vocês não, tá bom? Quando ele é cobrado, caiu acho que uma questão no Enem, se eu não me engano, sobre capacitores. Quando ele é cobrado, o que costuma aparecer é a associação de capacitores. E esse é o que a gente vai ver agora, tá bom? Estou só dando esse zoom aí para vocês tirarem print, quem desejar. E vamos para a associação de capacitores. A associação de capacitores é muito parecida com resistores, mas tem um detalhezinho diferente. Sempre tem que prestar atenção, tá bom? Então vamos primeiro fazer uma associação em série, tá? Então só para lembrar, ó, eu vou conectar um terminal no positivo, outro terminal no negativo.
voltar lá no anterior só para vocês lembrarem. O que é conectado no positivo fica positivo. O que é conectado no negativo fica negativo. Então o que vai acontecer é isso. Ó. Esse cara aqui vai ficar com um monte de prótons sobrando. Por quê? Os elétrons que estavam aqui foram jogados para a bateria e vão chegar lá do outro lado. E o que acontece é o seguinte, pessoal. Olha para essa situação aqui no meio. Aqui eu tenho ó, uma placa, um fio e uma outra placa. Ou seja, isso aqui é tudo condutor. Quando tiver um monte de carga positiva, os elétrons desse condutor vão ser atraídos e vão correr para cá. Ó. Consequentemente, essa placa aqui fica com prótons sobrando. E isso vai acontecer novamente. E novamente também. E em todos que estiverem aqui em série. Então, quando eu tenho um capacitor em série, ele tem uma característica curiosa, que é o seguinte. A carga que eu tinha aqui ó, é a mesma carga necessariamente que chega do lado de cá. E como as duas placas sempre ficam com a mesma carga, eu já posso falar que a carga do 3 é igual à carga do 1. Só que as que chegaram aqui no 1 foram as que saíram aqui do 2. Então essa carga e essa aqui também são iguais. E o mesmo eu posso falar para cá. Então quando eu falo em série de capacitores, uma propriedade que a gente tem é a seguinte. A carga elétrica total é igual à carga de cada um dos capacitores. Todos os capacitores têm a mesma carga. Belezinha? Inclusive, se eu quiser substituir né, todos eles por um só, esse vai acumular a mesma carga. Porque ó, se você prestar bem atenção, qual é a carga total aqui do meio? Isso aqui é um cara neutro. Esse cara aqui também está neutro. Então, as cargas que eu tenho acumuladas são só as das extremidades, tá bom? Então, se eu fizer um equivalentão nele aqui, ó, esse cara vai ficar com as cargas, com a mesma carga, desculpa, das extremidades ali também. Deixa eu botar aqui de verdinho para ficar igual estava lá em cima. Tá bom? Agora se eu fizer um paralelo é diferente, porque quando eu faço um paralelo eu ligo todo mundo na mesma DDP, não é isso? E se eu tiver capacitores diferentes, capacitâncias diferentes, vão acumular cargas diferentes também. Mas uma coisa curiosa, no paralelo eu tenho que ligar obrigatoriamente um dos lados no negativo e outro lado do positivo. Todo mundo que está ligado no positivo vai ficar positivo. Então, ó, esse cara vai ficar positivo, esse vai ficar positivo, esse positivo. Os que tiverem uma capacitância maior vão ficar mais positivos do que os outros. Os que tiverem uma capacitância menor vão ficar menos positivos. Agora, quando eu penso né, na carga de cada um deles, elas não podem ser iguais, exatamente por isso que eu acabei de falar. Agora, quando eu penso na DDP, todos estão conectados nos mesmos pontos, que são esses dois aqui. Ó. Então, todos assumem a mesma DDP. DDP total é a DDP de um, que é a DDP do outro, que é a DDP do outro. Então até aqui é parecidíssimo com resistores, né? Só que isso aqui era corrente nos resistores e aqui era DDP mesmo no paralelo. Agora vamos olhar as outras coisas. O que eu posso falar sobre a DDP na série? Mesma coisa dos resistores. A DDP total também é a soma pelos mesmos motivos. A DDP do primeiro, mais a DDP do segundo, mais a DDP do terceiro. E eu posso falar a mesma coisa para a carga aqui, né? A carga total acumulada, se eu fizesse um capacitor equivalente, é como se eu juntasse ó, essas placas aqui e essas placas aqui. Então seria a soma das cargas de cada um deles. Então já posso chegar aqui e falar que a carga total é a soma Q1 mais Q2 mais Q3. Agora que a parada vai ficar diferente, porque a gente vai fazer a SEC. Vamos descobrir essa SEC, tá bom? Vou botar aqui de azulzinho. Vou pegar essa relação aqui e vou abrir. Ó. Vou abrir porque o U é Q, vou voltar lá no anterior para mostrar. Ó. O U é Q sobre C, beleza? Então eu vou substituir isso aqui. Ó. Aí vai ficar assim, ó, carga total sobre a SEC. Aqui ó, vai ficar assim, ó,
carga 1 sobre C1, carga 2 sobre C2 e carga 3 sobre C3. Só que as cargas numa série eu sei que são todas iguais, então eu já posso cortar. Fazer aquele vácuo. Então aquele... Já viu aquele maluco do meme? Faz tchan, tchan, vap, vap, tchau, vap, vap, tchan. Enfim, aí ó, como é que fica a minha sec? 1 sobre sec é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Isto aqui era a forma de calcular resistência equivalente dos resistores. Então aqui é diferente mesmo. Então o que valia para resistência equivalente no paralelo, agora vale para série. Tranquilão? E eu continuo podendo usar aqueles macetinhos, né? Por exemplo, com 2 capacitores, eu posso usar produto pela soma, por exemplo. C1 vezes C2 sobre C1 vezes C2. Tranquilo? Agora vamos ver o paralelo, como é que vai ficar? Vocês já podem imaginar, né? Eu vou pegar esse aqui e vou abrir, ó. Carga é C vezes U. Então vai ser, ó, sec vezes o U total é igual a C1 vezes o 1 mais C2 vezes o 2 mais C3 vezes o 3. Só que aqui, pessoal, quem eu posso cortar são os U's, porque eles são iguais. Então, ó, tchan, tchan, tchan. E aí a minha sec fica a soma. Ou seja, queridos, a parte de calcular as equivalentes aqui é invertido. E aqui vocês vão ter que tomar muito cuidado porque confunde muito. A única inversão é essa, na hora de calcular o equivalente, belezinha? De resto, as propriedades são semelhantes, tá bom? Então, muito cuidado. Apareceu o capacitor, lembra que na hora de calcular a capacitância equivalente é o inverso lá da resistência equivalente. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.